Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essas são as palavras de Jesus, do que ele está falando. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Jonatas, pai do John, marido da Andresa. Sou também professor de teologia e eu tô aqui para compartilhar com você algo que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua caminhada com Jesus. Vem comigo. Eu queria começar falando com você um pouquinho do que eu carrego no meu coração. Eu tenho algo que me deixa inconformado, é a ideia de ser apenas um cristão nominal. Frequentar uma igreja, isso é bom, não estou falando que é ruim, mas simplesmente ter uma vida religiosa é algo que me incomoda muito essa ideia e é algo que eu luto contra. Eu quero realmente viver uma fé, algo que seja genuíno, sabe? Eu quero realmente viver algo que não seja simplesmente uma pregação, uma coisa que eu falo e repito para as pessoas, mas que seja realmente real na minha vida. Pensando nisso, que esse versículo específico que está lá em João, capítulo 10, versículo 10, que me chama a atenção. Jesus está convidando, né? Jesus está falando que ele veio para nos dar, que ele tem uma vida, e essa vida é abundante, essa vida é uma vida que transborda a vida, que vai além da expectativa natural de viver. E eu fico me perguntando, se Jesus tem isso pra gente, se Jesus tem isso pra mim, eu quero essa vida abundante. Eu quero essa fé e essa relação com Jesus em que vai me levar a viver algo extraordinário com ele. Porque eu não quero uma fé fria, vazia. Eu quero uma fé verdadeira, real, genuína. Então, pensando nisso, eu comecei a olhar para esse texto, né, de João 10. Jesus ali está contando uma parábola linda, porque ele está falando sobre o bom pastor e se reconhecendo e se apresentando como bom pastor. Então ele começa a falar que o pastor, ele é aquele que ao falar as ovelhas reconhecem a sua voz. Ele vai se apresentar como a porta do aprisco, né? O aprisco é o lugar onde as ovelhas ficavam ali seguras, que o pastor levava para ali para que elas dormissem ali. Jesus vai apresentar essa imagem tão bonita, tão romântica, né? Tão bela assim, tão admirável de um pastor cuidando das suas ovelhas e ele sendo esse pastor. O pastor que protege do ladrão, o pastor que protege daquele que está tentando fazer mal às ovelhas. Ele é aquele que veio para dar vida a essas ovelhas e uma vida plena, uma vida em plenitude, como vai falar a versão King James atualizada, que eu gosto tanto. Então, quando eu olho para isso, eu percebo que essa vida abundante está relacionada à nossa vida pessoal com Jesus. E eu sou ovelha, eu preciso estar com ele, eu preciso responder, seguir a voz dele. Então, sem querer ser o receitinha de bolo, né? Porque cada um tem sua experiência pessoal com Jesus, mas eu percebo aqui 3 coisas essenciais para quem quer viver a vida abundante, para quem quer viver uma vida plena e genuína com Jesus. A primeira delas é que eu preciso entrar pela porta. Jesus, ele se apresenta, eu sou a porta. E o que é entrar pela porta? Eu queria que você pudesse se imaginar agora nessa situação. Existe uma porta e você falou, eu vou entrar por essa porta. Isso significa a transição de um ambiente para outro. A porta, ela como se a gente fosse uma linguagem, é um portal, ela é a transição. Eu saio de um lugar e entro em outro lugar. Viver a plenitude da vida que Jesus tem para nós vem dessa disposição nossa de estar disposto a largar qualquer coisa que possa fazer parte da nossa vida hoje, para a gente entrar nessa nova atmosfera, nesse novo ambiente, nesse novo lugar que só Jesus pode proporcionar para a gente. Viver a plenitude da vida com Jesus é estar disposto a abrir mão da vida que não é a vida com Jesus. Qualquer coisa que o mundo, qualquer coisa que os meus sonhos, o meu ideal, a minha projeção pessoal possa querer proporcionar para mim, ela é pequena perto da vida abundante e plena que Jesus tem para mim, mas para isso eu preciso estar disposto a abrir mão até mesmo daquilo que eu sonho, daquilo que eu mais quero, daquilo que o mundo me apresentou. Essa vida plena vem em reconhecer Jesus como a porta e entrar por essa porta abandonando qualquer coisa que ficou para trás. A segunda coisa que eu vejo, que eu acho interessante, é que viver essa plena está diretamente relacionado a ouvir Jesus. Ele vai se apresentar como esse pastor que fala e as ovelhas reconhecem a sua voz. E eu acho lindo, porque a parábola vai dizer especificamente que esse pastor chama as ovelhas pelo nome. É interessante que antes mesmo de eu reconhecer a voz de Jesus, antes mesmo de eu conhecer a Jesus, ele já me conhece e me chama pelo nome. Jesus, ele tem um chamado, Jesus, ele tem algo que sempre vai nos despertar a olhar para ele. A questão é que nem todos estão dispostos a responder esse chamado, a responder a essa convocação de Jesus. A gente está muito atarefado, muito distraído, muito envolvido com outras vozes. Você está aqui me assistindo agora por um celular, por uma tela,
E eu sei que quando acabar esse vídeo, você vai ter um monte de outros conteúdos, um monte de outras informações, um monte de outras vozes que vão chamar a sua atenção. Mas se a gente quer viver a vida plena que Jesus promete, a gente precisa calar um pouco as outras vozes para a gente estar sensível e atento para ouvir a voz do bom pastor, a voz de Jesus. Lógico que isso está relacionado a uma busca. Aonde que ele vai falar conosco? É no ambiente de devoção, é no ambiente de oração, é no ambiente de leitura da palavra, é no ambiente em que a gente está realmente isolado do mundo, ou seja, abafando as vozes do mundo para a gente poder ouvir a voz dele. As vozes do mundo, elas te oferecem muitas coisas, mas a única voz que te conhece pelo nome e sabe realmente quem você é e sabe o que você precisa é a voz do bom pastor. A terceira coisa que eu vejo é que viver essa vida plena que Jesus nos convida a viver é viver uma vida em que nós somos guiados por ele, né? Essa figura do pastor, ela é linda, porque o pastor, a ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal que ela não inflige perigo, né? Ela não vai, ninguém vai ficar com medo porque tem uma ovelha ali, nenhum predador vai ficar assim intimidado por uma ovelha. Então ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser guiada. Ela tem às vezes dificuldade de orientação, então ela às vezes precisa da direção, do caminho. E exatamente essa figura do pastor, aquele que guia a ovelha precisa ser guiada. E Jesus, ele quer ser esse pastor para nós, ele quer ser esse bom pastor, aquele que vai nos conduzir ao lugar de segurança, ao lugar de provisão, ao lugar do refrigério, ao lugar do descanso. Eu acho lindo porque é impossível a gente não relacionar essa parábola do bom pastor, que Jesus está se apresentando como bom pastor, com o Salmo 23, aonde Davi ele vai enxergar o Senhor como bom pastor, né? Esse salmo é lindo, né? Ele vai falar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele começa a mostrar tudo aquilo que o pastor proporciona para a ovelha: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. E ele vai mostrando que o pastor está cuidando dessa ovelha, e ele se vendo como ovelha e Deus cuidando dele. Mas é interessante que tem um versículo para mim que mostra que o mais importante não é o que o pastor faz, mas é estar sempre na companhia do pastor, é ter o pastor presente. O versículo talvez que me chama muita atenção, um dos que me chama mais atenção no Salmo 23, é que ele vai falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, essa vida abundante em que Cristo é o pastor que nos guia, que nos conduz, que nos leva a tudo aquilo que precisamos, que não nos deixe faltar nada, é uma vida na presença dele. É uma vida em que você está sendo sustentado simplesmente pela presença dele. E é lindo que no finalzinho do Salmo 23, Davi vai falar o seguinte: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É como se ele falasse assim: depois de perceber a presença do pastor comigo todo esse tempo, eu quero dar a minha presença para esse pastor. Eu quero dedicar a minha presença para Deus. É interessante, né, que a gente sempre está querendo mais da presença de Deus, mas enquanto nós temos dado da nossa presença para Deus. Essa vida abundante, que ela não é simplesmente entendida, ela precisa ser descoberta, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser vivida. Ela parte de reconhecer Jesus como pastor, entender que ele é uma porta, abrir mão dos ambientes e entrar no ambiente novo que ele tem para nós. É ouvir a voz dele, é calar as outras vozes, se preocupar o que o meu bom pastor quer de mim, aonde meu bom pastor está me chamando aí, aonde eu consigo ouvir a voz dele com mais clareza. E, em terceiro lugar, é disposto a ser guiado, é disposto a ser conduzido por ele, pelos caminhos que ele quer me levar, sempre entendendo que o que me sustenta não é o lugar em que eu estou, mas é a presença dele em todo o tempo. A minha proposta nesse canal, esse é o primeiro vídeo, mas é realmente compartilhar com você aquilo que tem alimentado meu coração, alimentado a minha vida com Jesus, e a gente se aprofundar numa vida verdadeira, aonde a fé ela não é só um discurso, mas ela é algo que a gente pode viver, é algo que a gente pode experimentar, a transformação real que só a presença de Deus pode trazer para nós. É a maneira como a gente pode, pela palavra, pela revelação da palavra, viver a vida abundante que Jesus tem pra gente. E eu queria te convidar a se inscrever no canal e acompanhar todo o conteúdo que a gente vai estar postando aqui, a comentar. Comente aqui o que está no seu coração, como é que tá as suas expectativas, como é que tá o desejo do seu coração com relação a Jesus. A gente quer ler, quer compartilhar com você também o que a gente tem.
e responder aquilo que está no teu coração também. Quem a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. E também curta o vídeo e compartilhe com alguém que pode estar também aí querendo viver algo realmente transformador da parte do Senhor. E eu tenho certeza que o que a gente vai compartilhar aqui vai fazer a diferença na sua vida. É isso aí. Tamo junto e até a próxima.